Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 26 anos, sou casado com a Georgia, muito feliz. E nós estamos hoje aqui para continuar a nossa série sobre paternidade. Não sei se você sabe, mas eu não sou pai, a não ser pai de pet. Mas eu não sou pai ainda, então obviamente eu não vou falar sobre uma perspectiva de pai. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre a perspectiva de filho. E na construção dessa série, é muito importante que a gente tenha na nossa mente a parte do filho. Nós falamos sobre pai, sobre paternidade, sobre Deus ser o nosso bom pai, Deus o nosso pai perfeito, mas e nós, o que nós somos, né? E é muito legal, assim, eu me sinto privilegiado de poder falar sobre isso. E eu não sei se você aí da sua casa essa semana acompanhou o que está acontecendo no mundo, mas eu sou um grande fã de futebol. Os que são mais próximos sabem disso. Eu sou muito fã de futebol, gosto muito. E mesmo que você não goste, provavelmente se você entrou em alguma rede social essa semana, você viu que o mundo do futebol está agitado. A gente está tendo a fase final do Campeonato Europeu de Futebol, vamos assim dizer. E essa semana aconteceu um fato muito interessante e muito inesperado também, que fala muito a respeito sobre o que a gente vai falar hoje à noite. E o Barcelona, que é um time da Espanha, caso você não conheça, tenta entender, eu vou tentar falar bem simples, você não precisa ser um grande conhecedor de futebol para entender o que eu vou falar. Mas o Barcelona, que é um time dos anos 90 para cá, um time muito forte no cenário mundial, que já ganhou vários títulos, o Barcelona sofreu uma derrota assim, que ninguém esperava. O Barcelona perdeu de 8-2 para um time alemão, e aí vieram até as comparações com 7-1 e tudo mais. Mas foi uma derrota muito inesperada. E assim, para você ter uma ideia do tamanho dessa derrota, o Barcelona ele ficou 7 anos seguidos ganhando algum título, e esse ano ele não ganhou nada. E desde 1975 que o Barcelona não sofria mais de 5 gols numa competição europeia. É impressionante um time perder de 8-2. Nós brasileiros sabemos bem que é uma coisa assim, que é inexplicável. E eu acompanhando o noticiário, acompanhando os comentários, uma coisa me chamou muita atenção. Vários dos analistas esportivos estavam falando que uma das coisas que mais marcou essa derrota foi que o Barcelona foi um time sem identidade. Que os jogadores, o time como um todo, era um time sem identidade, não sabia como jogar, não encontrava a sua forma de jogar e com isso parecia que não tinha um propósito em si. E o Barcelona era um time sem identidade. E eu estou falando isso porque nessa noite eu quero falar com você a respeito do quanto a nossa identidade, e no caso a nossa identidade como filho, como ela é importante. Eu não sei se você lembra, mas o pastor Ronaldo já pregou aqui algumas vezes, eu acho que eu tenho na minha carteira ainda, ou talvez na minha outra carteira, que ele entregou aqui na pregação dele um RG com a nossa identidade e o nosso propósito, e aquilo me marcou muito. Porque uma pessoa que não tem identidade, um time que não tem identidade, ela acaba não sabendo por que ela vive, nem para que ela vive, ela acaba sem ter um propósito. E foi isso que aconteceu com o Barcelona na quarta-feira. Um time que durante o ano não se encontrou, não teve sua identidade e com isso não conseguia encontrar um propósito maior e acabou perdendo. E na nossa vida é assim, quando a nossa identidade ela é corrompida, quando a nossa idade ela é distorcida, quando a nossa identidade ela não é encontrada, nós acabamos perdendo o nosso propósito. E para ilustrar melhor ainda, o que a Bíblia nos diz a respeito da nossa identidade, da importância dela, eu quero compartilhar com você aí da sua casa uma história muito interessante entre um pai e alguns dos seus filhos envolvidos. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 13. É uma história que vai de 2 Samuel 13 até o 18, 19, se não me engano. Nós não vamos ter tempo para ler todos os capítulos aqui, eu vou tentar simplificar e sintetizar a história para vocês. Mas é uma história muito interessante a respeito do rei Davi. E no caso de 3 filhos, mas hoje eu vou focar em um desses filhos principais, que é Absalão. E você pode abrir a sua Bíblia aí. E eu queria até antes da gente ler, eu queria sugerir
que se você está aí na sua casa e você, nesse tempo de quarentena, não consegue se desvincular do Netflix, quando você senta no sofá, a primeira coisa que você faz é ligar a TV, eu quero te encorajar e te incentivar a assistir no Netflix. É tipo uma novela do rei Davi. Eu conheci essa história quando dando aula aqui na escola do discípulo sobre o Antigo Testamento. E é uma novela, então você sabe que tem coisas exageradas e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela é muito interessante, tem vários fatos legais e um exercício muito bom que você pode fazer para conhecer mais da história de Davi, até dessa passagem que a gente vai ler, é você acompanhar essa novelinha aí com a sua Bíblia junto, fazendo um comparativo do que o texto diz, de como eles colocaram isso. É bem interessante, é um jeito de você conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Bom, então, aqui em 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1, a Bíblia começa falando assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Eu vou parar aqui porque eu quero só que você dá uma breve introdução da história. A maior parte da história eu vou te contar. E aí, se você não confiar em mim, você pode ler todos os versículos, os capítulos depois, sem problemas. Mas aqui a gente tem Absalão, um filho de Davi, o terceiro filho de Davi. E eu quero falar algumas características sobre esse filho, antes de explicar mais sobre essa história. E primeiro eu quero começar pelo nome. O nome Absalão, eu não tenho uma pronúncia hebraica boa, mas é algo do tipo Ab-Shalom. Esse nome significa meu pai é paz, ou pai da paz. Ab-Shalom. Shalom, você provavelmente já deve ter ouvido, é um cumprimento muito comum entre os judeus. Então, Shalom quer dizer paz. E o nome dele é Absalom. Então, uma característica de Absalão, o nome dele é algo que faz parte de quem nós somos. O nosso nome faz parte de quem nós somos. O nome de Absalão dizia: o meu pai é de paz, pai da paz, ou seja, ele tinha paz no nome dele. Absalão, ele era filho de uma mãe estrangeira que Davi casou. A Bíblia fala um pouquinho mais para frente, nos capítulos seguintes, que Absalão, ele era lindo em afeição. A Bíblia fala que Absalão, ele não tinha defeitos em sua beleza, não tinha defeitos em sua aparência. E se você ler um pouquinho mais da história, você vai ler que Absalão, ele tinha uma característica protetora. Ele protegia e cuidava daqueles que eram perto. E por que eu digo isso? Essa história, ela tem um desenrolar muito triste, do começo ao fim. Ela praticamente não tem momentos bons, a partir do momento que ela começa aqui no capítulo 13. Então, Absalão, ele tinha uma irmã, que era do mesmo pai, da mesma mãe, Tamar. E havia um meio-irmão deles, um outro filho de Davi chamado Amnon. E Amnon, ele se apaixonou perdidamente por Tamar, que a Bíblia fala que era muito bonita. E nos versículos seguintes aqui do capítulo 13, você vai ver toda uma trama de Amnon para tentar possuir Tamar, a sua própria irmã. E, infelizmente, lá no versículo, a partir do versículo 14 ali até o 21, você vai ver que Amnon, então, ele desonra a sua irmã, ele a violenta sexualmente, ele abusa dela. E ali no versículo 21, você vai, a partir do 20, eu vou ler com você, diz assim: seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? E ele fala: bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. Então aqui nós temos uma história muito, muito triste. E como eu falei, Absalão, pelo que a gente pode ler, parecia que ele tinha uma característica de proteção,
porque a sua irmã, depois de ser humilhada, violentada, ser abusada, ela não sabia o que fazer e Absalão a acolheu em sua casa. E aqui a gente tem a primeira corrompida, a primeira distorção na identidade de Absalão. Se ele era um nome de paz, aqui a Bíblia nos fala que o ódio se dominou profundamente na vida dele. Fala que o rei Davi soube o que havia acontecido e ficou furioso, mas você vai ler nos próximos versículos e nos próximos capítulos que 2 anos se passaram. E Davi, o pai de Absalão, não fez absolutamente nada. Ele ficou furioso, com muita raiva, mas nada aconteceu. E eu começo a pensar o que se passa na cabeça desses 3 filhos. Porque para Amnon, bom, olha o que eu fiz, eu pequei, meu pai só ficou furioso e pelo visto nada aconteceu com ele. Tamar, a abusada, ela pode ter pensado, meu Deus, eu tive que me recolher com meu irmão, será que meu pai não vai fazer nada a respeito? E Absalão, com o mesmo sentimento, meu pai não vai fazer nada a respeito? Olha o que aconteceu, minha irmã foi violentada dentro da própria casa e nada vai ser feito? Que tipo de pai é esse? E o irmão que tomou as dores, além de ficar decepcionado com seu pai, provavelmente, ele fica irado por nada acontecer. Então, após 2 anos se passaram, nada foi feito. Absalão ele decide se vingar de Amnon e decide matar o seu irmão. Lá em 2 Samuel 13, do versículo 23 a 28, a Bíblia diz, 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Razor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Ele foi até o rei e disse, meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem em essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu, não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão, Amnon, vá conosco. Aí Davi disse, por que Amnon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnon, irem à festa. E Absalão disse a seus homens, esperem até Amnon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenha medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Então, Absalão, depois desses 2 anos que se passaram, ele já não era mais a mesma pessoa. E o ódio tomou conta do coração dele, ele decide vingar-se do seu irmão. Ele queria fazer isso na frente do próprio rei. Ele queria que o pai dele visse ele vingando, ele matando o seu irmão. Davi não quis ir e falou, não, meu filho, melhor não, melhor não. Aí Absalão fala, então deixa só Amnon vir. Não, acho melhor não. Por que só ele? Então vem todos os seus filhos, pode ser? Pode ser. E Davi, desculpa, eu não acho que Davi era ingênuo o suficiente para achar que nada aconteceria. 2 anos. 2 anos se passaram daquela cena, daquele acontecido terrível. Absalão ele dá todas as indicativas que ele faria alguma coisa e Davi parece que finge que nada aconteceu. Tenta amenizar, tenta mandar os outros filhos juntos, mas não era suficiente. Então, Absalão e os seus servos matam Amnon. Davi fica irado mais uma vez e também ele chora de tristeza e de raiva, a Bíblia fala, e Absalão foge. Absalão foge, durante 3 anos ele foge, vai para a casa do seu avô, para a terra do seu avô, e ele tem lá a sua identidade totalmente deformada, totalmente destruída, e durante esses 3 anos, provavelmente o seu avô não era muito chegado de Davi, provavelmente Absalão nasceu por uma aliança feita entre Davi e esse rei, no caso com a filha do rei, né? Então, durante esses 3 anos, a Bíblia fala que Davi até tenta perseguir Absalão, mas ele desiste.
Já foram 2 anos, mais 3 anos, 5 anos se passaram e nada, nenhuma conversa, nada acontece. E depois desses 3 anos, eu estou tentando contar bem a história para você entender o que a gente vai falar. E agora que eu vi o tempo que eu tenho, mas tá bom, não tem problema. Após esses 3 anos, Davi manda Absalão voltar a Jerusalém. E Absalão volta até Jerusalém. Davi o aceita na cidade. Daí são 5 anos, e aí, quando Absalão volta a Jerusalém, mais 2 anos se passam e nada acontece. 7 anos. 7 anos de uma história terrível e nada feito. Até que Absalão, já desesperado por não aguentar mais o silêncio de Davi, porque Davi manda que ele volte, mas não fala nada, não chama o seu filho à sua presença, Davi não faz absolutamente nada mais uma vez, e Absalão já desesperado, 2 anos, 7 anos no caso, mas mais 2 anos morando lá na mesma cidade e nada acontece. Então Absalão, desesperado, ele põe fogo num pedaço de terra de um dos servos de seu pai, do rei, e fala: olha, nem que seja para me matar, mas pelo amor de Deus, fala para o rei fazer alguma coisa. Davi o chama, o beija o seu filho e não fala nada. E é interessante que Absalão, ele, quando está falando com esse servo de Davi, ele fala: por favor, fala para o rei fazer alguma coisa. Ele já nem consegue reconhecer mais Davi como pai dele. Ele já não chama Davi de pai, é o rei. Tudo bem que tem o respeito pela posição na época, mas a visão que ele tinha de Davi como pai dele já tinha sido destruída. Foram 7 anos sem fazer nada. E aqui tem um problema, pois se eu não consigo reconhecer o meu pai, então eu também não me reconheço como filho. Absalão, para ele, já não tinha pai, já não tinha filho. E daqui para frente a história só fica pior ainda. Absalão, ele definitivamente não sabe mais quem ele é, ou na verdade a sua identidade original foi corrompida, e ele agora é alguém irreconhecível, aquela pessoa que era o filho do pai de paz, o meu pai é paz, que carregava paz no nome, com instinto de proteção para com a sua família. Ele já não é mais essa pessoa, na verdade o ódio dominou a vida dele, a vingança dominou o coração dele. E Absalão, então, ele começa a planejar, usurpar o trono do seu pai, roubar o trono de Davi. E durante 4 anos, mais 4 anos, ele vai agindo ali por trás dos bastidores para tomar esse trono de Davi. Então já são 11 anos. E então, num determinado tempo, Absalão, ele monta como se fosse um exército, um pequeno exército, e ele decide se proclamar rei de Israel lá em Hebrom. Ele se declara o rei de Israel, com Davi lá, sentado no trono. E sabe o que é engraçado? Porque, mais uma vez, a lógica é simples. Eu falei sobre isso, acho que no ano passado ou nesse ano, quando eu falei sobre a parábola do filho pródigo. Porque numa monarquia hereditária, quando o rei morre, quem assume é o filho, né? O único jeito de nós termos um novo rei numa monarquia hereditária, ou é o pai de vontade própria passar o seu reino para o filho, ou esse pai morre, ou a gente tem uma grande revolta e alguém morre e outra pessoa assume o trono. Mas numa monarquia hereditária, principalmente aqui se tratando, um outro rei só assume quando o pai morre. Então Absalão, além de estar roubando o trono do seu pai, quando ele se autoproclama rei de Israel, ele fala: olha, o meu pai, ele morreu para mim. Eu já nem o reconhecia como um pai, mas Davi morreu para mim. E Absalão, ele ainda deita com as concubinas de seu pai na frente de todo Israel. Ele tem as características dele são totalmente mudadas por um desejo vingativo, ódio, corrupção e pecados sexuais, e por fim ele tem uma morte trágica. Davi foge de Jerusalém, você vai ver aí nos capítulos seguintes. Absalão se proclama rei, mas depois alguns homens de Davi vão atrás dele, e ele tem uma morte trágica. E lá no 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 32 e 33, a Bíblia vai falar assim: e
Davi falando com um mensageiro que veio trazer a mensagem da morte do seu filho. E quanto ao jovem Absalão, perguntou o rei, ele está bem? O etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, têm o mesmo destino daquele jovem. E o rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava, meu filho Absalão, meu filho, quem me dera se eu tivesse morrido em seu lugar. Os filhos de Davi, eles reproduziram os pecados que seu pai cometeu. Isso, o profeta Natan já tinha falado para Davi que essas coisas iriam acontecer lá quando ele pecou com Betseba. Davi, ele lamenta a morte de mais um filho. Aminon morreu, ele lamentou. Absalão morreu, ele lamentou, chorou. Absalão, esse jovem que lindo, sem nenhum defeito na sua aparência, com nome de paz, que parecia ser preocupado com a sua família, com as pessoas ao seu redor, se perdeu e foi morto. Aí você fica se perguntando que tipo de pai é esse, né? Que ele colabora para a destruição da identidade dos seus próprios filhos. E o distanciamento de Davi, o silêncio de Davi em todos esses anos, mais de 11 anos se passaram, parece que contribuiu para toda essa situação terrível acontecer. E eu não sei, eu gastei praticamente todo o meu tempo contando essa história. A gente já está indo para o final, eu te garanto. Mas é porque essa não precisa ser a nossa história. Esse texto ele tem diversas aplicações diferentes. Como eu te falei, são 5 capítulos contando essa história. Tem várias nuances diferentes. Mas a Bíblia está aqui para a gente aprender com ela. E esse é um exemplo claro de um relacionamento entre pai e filho que não deu certo. Um relacionamento entre pai e filho, onde a identidade do filho foi destruída, foi corrompida pouco a pouco, e parece que não tinha ninguém para ajudar Absalão a se reconstruir, e o caminho dele foi tão destrutivo que terminou na morte de um jovem com potencial incrível. E é engraçado porque na Bíblia nós temos vários exemplos, outros exemplos de pais que não foram bem, e filhos que não deram certo por causa desse relacionamento prejudicado. A gente tem Isaac. Isaac não foi um pai muito bom para Esaú e Jacó, e Isaac era o filho da promessa. Então você pensa, poxa, o cara teve um pai como Abraão, ele é o filho da promessa, ele não vai falhar em ser pai. E ele falhou, os filhos dele se envolveram numa confusão, roubo de primogenitura. E o próprio Jacó falhou como pai também, quando ele teve os seus 12 filhos, e a Bíblia fala que parecia que ele tinha uma clara preferência pelo seu filho José e Benjamim, que eram da mulher que ele amava. Ele também não foi um pai bom, e olha o que aconteceu. Os filhos mais velhos de Jacó, Jacó dá o nome de Israel, a nação, e os filhos mais velhos de Jacó, eles vendem o seu próprio irmão como escravo. Eles queriam matar José, mas eles decidem vender o seu irmão como escravo. Todo o potencial de vários filhos parece que se prejudicaram, que se perderam, que foram corrompidos na sua identidade e durante todo esse tempo. Eu não quero parecer um passador de pano para Absalão, pois eu sei que mesmo com tudo o que aconteceu para ele poderia ter tomado decisões diferentes. Afinal, foi ele que escolheu matar seu irmão, foi ele que escolheu roubar o trono do seu pai. Ele teve essa escolha, não foi como se ele tivesse sido obrigado a fazer isso, mas os caminhos, as coisas que aconteceram na vida dele levaram ele a isso. E talvez você se encontre numa situação até parecida com a de Absalão. Como eu falei no vídeo chamada para esse culto, tem muitas coisas que a gente não tem controle sobre elas. Você não escolheu o seu nome, a não ser que seus pais tenham te dado essa liberdade até os seus 4, 3 anos de escolher o nome. Provavelmente você se chama, sei lá, Barney, Pica-Pau, algum nome de desenho. Mas você não escolheu o seu nome. Você não escolheu a cidade onde você mora, onde você nasceu. Você não escolheu viver aqui em 2020.
Você não escolheu estar vivendo no meio de uma pandemia. Aconteceu, são coisas que fogem do meu e do seu controle. Mas a gente não tem que ter medo de não ter o controle das coisas. O nosso medo tem que ser do controle da nossa vida estar no lugar errado. Porque se o controle da sua vida está na sua mão, ou você tenta com que ele esteja na sua mão, ele está no lugar errado. E quando Absalão ele decide, então, tomar o controle da situação e resolver as coisas da sua vida por conta própria, é aí que ele se perde, é aí que o caminho só se abre para ele, o caminho de destruição. Ele não confia mais que o Deus do pai dele pode fazer algo. A vingança pertence a Deus e parece que ele não acredita nisso, ele decide tomar o controle da sua própria vida. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle das coisas. E eu acho que nessa época de pandemia, a gente está enfrentando esse dilema enquanto cristãos, de acreditar se Deus tem o controle ou não das coisas, mas eu creio que Ele tem. E eu te digo isso com muita convicção no meu coração, pois a Bíblia ela também nos mostra uma história linda entre um pai e um filho. Uma história que deu certo. Um relacionamento lindo que deu certo. Como eu falei, esse texto sobre Absalão, ele já foi pregado por grandes estudiosos, grandes mestres, com aplicações diferentes em relação a maldições, a omissão de Davi. Mas eu quis falar um pouco sobre como a identidade de Absalão foi corrompida, porque na Bíblia a gente tem um relacionamento muito claro de um pai e de um filho que se entendem, um pai que reafirma os valores do seu filho, um filho que confia e obedece no pai que tem. E é claro que eu estou falando da história entre Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Essa história linda que faz com que todos os filhos possam ser encontrados. E é legal porque Jesus, como filho, por diversas vezes ele reafirma a sua relação íntima e próxima com seu Pai. Lá em João 10:30, a Bíblia, Jesus fala, eu, o Pai e eu e o Pai somos um. Em João 5, versículo 30 também, ele diz, eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Mas tem uma passagem que para mim é um exemplo o mais lindo, o mais claro, da relação linda entre Deus Pai e Deus Filho. Se encontra, tem em Mateus também, mas eu peguei aqui a passagem de Marcos 1, do versículo 9 ao 11, diz assim, certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E essa passagem é tão emblemática porque Jesus, ele nem havia começado o seu ministério de fato. O ministério de Jesus, os milagres, o chamado, tudo vai começar daqui para frente. Jesus nem tinha começado o ministério dele, mas ainda assim Deus Pai já declarava a verdadeira identidade dele. Filho amado que me dá alegria. E nós estamos falando de Jesus, ok? Por tudo que Ele fez, por tudo que nós esperamos, mas ainda assim Ele é. E sabe por que isso é tão importante para nós? Porque aqui mostra que para Deus, a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus diz que nós somos. E Ele falou, Jesus, você é meu filho amado que me dá grande alegria. Não é porque você vai curar todas essas pessoas, não é porque você vai morrer na cruz para salvar a humanidade, não é só por isso, mas porque você é meu filho. E em você, a Bíblia tem algumas versões que falam, meu filho em quem me comprazo. E é legal, eu vou até reutilizar um versículo do Felipe Breder, que ele usou na primeira pregação dessa série, lá em Gálatas 4, 6 e 7, que fala, porque nós somos seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus filhos. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus.
E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Gálatas 4, versículos 6 e 7. É lindo ver, e isso tem uma grande relação com a história que a gente viu em Absalão, porque a gente não precisa usurpar o poder de Deus. A gente não precisa, porque a Bíblia fala que quando nós tornamos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus. Então, o problema que Absalão tinha, o problema que Absalão teve em tentar roubar o trono do seu pai, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se veem como filhos de Deus, eles também são herdeiros, eles não precisam disso. Em Romanos 8, do 14 ao 17, a Bíblia também fala que assim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. A nossa identidade, a minha identidade e a sua, ela não está baseada no nosso nome. Ela não está baseada no lugar onde você mora. Não está baseado na época em que você vive, mas está naquilo que Deus diz para você que você é. E Deus te fala essa noite que você é filho. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, você é cidadão celestial. Você é co-herdeiro com Cristo. E talvez essa noite você percebeu que a sua identidade ela foi corrompida. Talvez por coisas que você não tenha controle, ou talvez por decisões que você tomou ao longo da sua vida. Mas o seu Pai verdadeiro, o seu Pai que te ama, Ele quer restaurar quem você é. E eu quero te dizer uma coisa muito importante sobre isso, porque se você não consegue reconhecer sua paternidade celestial, você não consegue reconhecer que Deus é seu Pai, você também não vai conseguir reconhecer a sua paternidade terrena. E se você talvez seja um filho que não tem uma relação boa com seu pai, não tem um relacionamento saudável com seu pai, talvez você nem mesmo conheça o seu pai, ele pode ter te abandonado quando você era pequeno ou durante o decorrer da sua vida. Eu quero te dizer que há restauração para você, eu quero te dizer isso porque o seu verdadeiro pai ele não te abandonou. O seu verdadeiro pai, aquele que diz quem você é, aquele que define a sua identidade, ele não te abandonou. Ele continua no controle e Ele quer ter o controle da sua vida essa noite. O meu relacionamento com meu pai, ele passou por muitas dificuldades. Várias dificuldades ao longo dos anos. Meu pai não é perfeito. Meu pai, Walter, que eu amo, te amo, pai, se você está vendo isso, ele não é perfeito. Ele tem muitas falhas. No começo desse ano, a gente teve um tempo juntos e onde o perdão foi liberado, feridas foram curadas e tratadas, e a gente tem se aproximado de uma maneira incrível. Ele está indo lá em casa com muito cuidado, claro. Nos últimos dias tem sido tão bom. E pai, eu te amo porque por amar a Deus e por você amar a Deus, você me ensinou a reconhecer a Deus como meu pai. E com isso eu consigo te amar ainda mais. E eu não quero que você veja toda essa palavra, essa mensagem, como eu desmerecendo os nossos pais terrenos. Como eu acabei de falar, eu amo meu pai e eu espero que você ame o seu também. Foi meu pai que me ensinou várias das coisas que eu sei, ele que me ensinou a andar nos caminhos da palavra de Deus. Se não fosse meu pai terreno, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza disso. Mas por reconhecer Deus como meu pai, eu consigo reconhecer o Walter como meu pai. Porque eu sei que o Walter pode falhar, mas que Deus não vai falhar. Porque a minha identidade como filho, ela está no meu relacionamento com meu pai eterno. E isso reflete no meu relacionamento com meu pai terreno. Se você essa noite está em alguma dessas duas situações, você está com um problema com seu pai, talvez você não fale com ele já tem um bom tempo, alguns anos, ou vocês têm vivido em grandes discussões, talvez até agora passando mais tempo juntos. Eu quero te dizer que se você está tendo problemas com reconhecer a sua autoridade paterna aqui na terra,
você precisa revisitar o seu relacionamento com Deus. Eu não estou falando que você não reconhece Deus ou algo do tipo. Mas Deus quer liberar algo sobre você, te revelar quem Ele é de verdade, quem você é de verdade. E talvez essa noite você se encontre na outra situação, de que você já está igual o time do Barcelona, perdido em campo, não tem identidade, não tem propósito na sua vida, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, ou está igual Absalão, totalmente destruído, corrompido. Talvez você tinha grandes expectativas em relação ao seu futuro, por várias coisas que mexeram em quem você é. Hoje em dia você só está aí para o próximo que vier. Mas quero te dizer que nessa noite Deus tem algo para você. Você é filho. Você é filho amado, em quem Deus se alegra. Você é herdeiro do reino. Você é cidadão celestial. E nessa noite, Ele quer tomar o controle da sua vida, tomar o controle da situação que você se encontra. E dizer, meu filho, vem cá. Porque não importa o que tenha acontecido, não importa, eu te amo. E eu quero você perto comigo. Então, se você está aí, eu tenho esse convite para você. Se você quer nessa noite reconhecer Deus como seu Pai, quer entregar o controle da sua vida para Ele, manda uma mensagem aí no chat. Nós vamos orar por você, nós vamos entrar em contato com você. Queremos te conhecer, conversar com você, te ajudar nesse caminho. E se você quer entregar a sua vida para Deus, reconhecendo como Pai, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo nesse momento. Senhor Deus, eu sei que eu sou falho e eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso do Teu aconchego. Nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, meu Pai, e quero viver para sempre como filho, tendo Jesus no meu coração, sendo co-herdeiro com Cristo. Eu me entrego em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, mais uma vez eu quero te encorajar a mandar uma mensagem aí no chat. Nós queremos conversar com você, queremos te conhecer e saber como nós podemos te ajudar. E se você é um filho que você percebeu que talvez o seu relacionamento com seu pai não seja o melhor, que você está tendo problemas, dificuldades no seu relacionamento com seu pai terreno, eu quero te encorajar, assim que acabar esse culto, você mandar uma mensagem para ele, uma mensagem de amor, uma declaração. Se você já não vê seu pai, se você não conhece seu pai, eu quero que você ore. Quando assim que terminar esse culto, ore, coloque diante de Deus aquilo que tem te afligido, coloque diante de Deus a sua vida. E se você tem um relacionamento muito bom com seu pai, o que é o que eu espero na verdade, se você tem um relacionamento bom com seu pai aqui na terra, eu sei que o Dia dos Pais foi semana passada, mas manda mais uma mensagem para ele, manda uma mensagem dizendo o quanto você o ama. Às vezes você só tem a sua mãe aqui na terra, ou você só vive com sua mãe, não conhece seu pai, manda uma mensagem para ela também. Nós sabemos que muitas mulheres têm passado por esse papel de ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas o seu pai que te ama, ele não te abandona. Manda uma mensagem, aproveita, e eu quero, como eu já falei, pai, eu te amo, mamãe, eu também te amo, muito obrigado por tudo. E você aí da sua casa, muito obrigado por estar comigo. Espero que, desculpa ter me prolongado no tempo, mas que Deus possa ter tocado seu coração essa noite. E não esquece de ver a novelinha lá do Netflix de Davi, que é bem legal. Amém? Fiquem com Deus.